CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda um dos pilares mais importantes da agenda ESG no Brasil, que busca as melhores práticas sociais, ambientais e de governança. A gente vai falar sobre diversidade e inclusão social no ambiente de negócios. Eu converso com Maitê Lourenço, ela é fundadora e CEO da BlackRock Startups, que é um hub de inovação que promove o acesso da população negra a ambientes altamente inovadores, altamente tecnológicos. Maitê, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você, Maitê? Rosana, tudo bem? E você? Nossa, um privilégio estar aqui. Obrigada pelo convite e tenho certeza que a gente vai trocar bastante informações. Já li muito a seu respeito, já me falaram muito bem de você. Outros entrevistados recomendaram muito o seu nome por ser uma líder nessa agenda ESG. Queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes quem é Maitê Lourenço. Sim, que responsabilidade, né? Então, agradeço aí todas as indicações e espero que cada vez mais essas discussões aconteçam, né? Eu sou Maitê Lourenço, eu sou a fundadora e CEO, né, do BlackRock Startups. A gente desenvolveu, já tem 5 anos, acabamos de completar 5 anos, desenvolvemos uma agenda aí olhando para a população negra. Eu sou uma mulher negra, de pele retinta, da periferia da Zona Leste de São Paulo. Tenho muito orgulho da minha formação, sou psicóloga de formação e entendi que o universo de startups precisava cada vez mais ter provocações. Então, eu me coloquei nesse lugar de ser essa provocadora que faz aí uma discussão de quanto que não ter a população negra integrada no ecossistema de startups faz com que todo mundo perca, né, de oportunidades, recursos, até mesmo desenvolvimento econômico do país. Então, acho que aqui é um pouco do que eu sou. E como surgiu a ideia de fundar a BlackRock Startups? Sim, eu já empreendia, então eu empreendo desde 2010, empreendia na área de recursos humanos, né, gestão de carreira, desenvolvimento de currículos, simulação de entrevistas, e um determinado momento eu senti a necessidade de automatizar algumas ações, né, então tinha muitas coisas que eram muito operacionais, principalmente na elaboração de currículo. E quando eu fui para eventos de inovação e tecnologia, eu olhava para os lados e não viam pessoas como eu, né? E nisso também já trabalhava a questão racial dentro do Conselho Regional de Psicologia, eu era membro do Conselho do Grupo de Trabalho de Relações Raciais, então tenho uma parte técnica, né, olhando para a questão racial, e eu juntei as duas coisas e vi oportunidade ali, né? É um ecossistema extremamente rico. Hoje a gente vê várias instituições internacionais investindo no Brasil, ou seja, não falta recurso financeiro, mas falta inovação, né? Falta oportunidades ali de cada vez mais ter negócios que sejam disruptivos. Então, por que não a maioria da população fazendo isso, né? Você diz que viu ali oportunidades, mas imagino também que enxergou uma série de obstáculos, porque quando a gente fala da inserção da população negra nesse ambiente de tecnologia, de inovação, infelizmente, os percentuais são baixíssimos, né, Maitê? Sim, exatamente. A gente fez um estudo agora em março, junto com a Bain Company, que justamente traz os obstáculos que o ecossistema de startups cria para não ter, né, para cada vez menos ter população negra. E esses obstáculos vão desde se tornar um ecossistema que ainda é uma bolha, que as pessoas se indicam, que precisa estar ali ainda no meio relacional, até a questão financeira mesmo, né, das startups terem que ser full-time os seus empreendedores trabalharem integralmente já na startup sem receber nenhum recurso, e a gente sabe que a população negra precisa, né? Não tem nenhum pai, nenhum tio, nenhum um investidor anjo para poder ter substancialidade, desculpa, para ter sustentabilidade ali nos recursos. Então, esse foi um dos, assim, dentro do estudo foram os desafios, né, de um obstáculo, que são as indicações, até o processo mesmo de recurso financeiro que não chega totalmente na população negra.
Então conta pra gente como é que tem sido esse desafio, essa missão de alguma maneira promover a diversidade racial nesse ambiente de negócios aqui no Brasil, no ambiente de tecnologia. O que que você tem notado, se ainda existe uma certa resistência ao talento da população negra para isso? Que, acima de tudo, a gente é um país que pouco discute que nós somos racistas, né? Que a gente utiliza da questão racial, da questão de classe social, entre outras ações, para poder dizer quem está apto e quem não está para estar em alguns lugares. Acho que o grande obstáculo no Brasil é que pouco se fala sobre a questão racial e a importância dela. Então, desde que as tecnologias, né, africanas vieram para o Brasil para poder construir o país que nós temos hoje. E essa valorização ela já não acontece desde então. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Um outro ponto que eu acredito que cada vez mais a gente percebe, né, e a gente justifica o fato de que as pessoas não estão qualificadas, né, então a população negra não está qualificada para estar no ecossistema de startups. Mas o que acontece na realidade, né? Esses negócios que são desenvolvidos, né, disruptivos, tecnológicos, eles são através de dores, das necessidades das pessoas. Então, a gente vê muito, né, que pessoas criam uma startup porque elas sentiram a necessidade. Então, a gente tem exemplos, né, na área bancária, os bancos tinham tantas dificuldades que eu acabei criando essa solução. Então, e aí, quando a gente pensa nesse processo, a gente esquece de olhar que quem está sentindo maior dor não é a maioria da população? Como é que a gente exclui essa população? Como é que a gente deixa essa população não estando nesses lugares? Então, existem essas tecnologias que são através das dores que estão sendo criadas, desenvolvidas, e que pouco chega nos grandes investidores porque eles não fazem uma busca ativa, não fazem uma busca fora dessa bolha. Então, acho que os obstáculos que a gente tem, principalmente nesse processo, é de fato que se sejam discutidos das necessidades através das dores, necessidades através das soluções que são criadas, e não necessariamente, como a gente viu no estudo que nós fizemos, né, do BlackRock junto com a Bain Company, que as instituições, tanto de suporte quanto de investimento, então aceleradoras, investidoras, elas buscam profissionais que tenham tido pelo menos MBA fora do país. Então, por que só esse grupo é interessante como fundadores de startups inovadoras, sendo que não necessariamente a população tem acesso a esse tipo de educação? Até porque um ambiente de inovação requer muito mais do que a formação acadêmica. Quando você traz para o ambiente pessoas de várias matizes, com várias experiências, várias histórias de vida, nesse ambiente rico e plural, é o que de fato gera a inovação. Exatamente. Um dos levantamentos de outros estudos que nós fizemos dentro do estudo do BlackRock foi justamente esse. Pensando em investimento, times que têm diversidade racial, eles devolvem 3,3 vezes mais o recurso que foi investido. Né? Então, olha que loucura. Então, assim, se eu tenho um time que é de única etnia, então vamos colocar aqui que a grande maioria é de população branca, esse time retorna 2 vezes mais o valor. Ou seja, já tem dados o suficiente dizendo que a diversidade, então, da diversidade de times e diversidade racial integram muito mais, conseguem muito mais retorno do que só um único grupo. Então, não adianta ter só pessoas que fizeram MBA em Harvard, ou seja, eu vou ter uma hegemonia, vou ter um único grupo que fez esse tipo de universidade, sendo que eu tenho outras pessoas que sentem na pele a dor, que sabem exatamente qual que é o problema, que podem utilizar dessa visão como uma solução desse problema. Então, ainda a gente tem que quebrar paradigmas que estão olhando, né, para o aspecto de inovação e tecnologia de uma forma tradicional. Então, grandes empresas, antes, para colocar profissionais ou até mesmo para criar inovação, buscavam referências, né, nessas grandes universidades, nesses grandes espaços para poder trazer. Então, usando essa mesma técnica que é arcaica, que já não mostra resultado, porque a gente não tem um desenvolvimento econômico disruptivo que vale a pena, né? Então, estão utilizando isso para falar de inovação, e esse é um grande erro. O seu primo europeu, a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, né, com mais Sim. de 8 trilhões de dólares, se não me engano, em ativos,
Na carta desse ano, Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, disse que a questão da diversidade racial, a diversidade, a inclusão social deveria estar na pauta das empresas. Partindo disso, né, dessa pressão que vem de fora por parte dos grandes investidores internacionais, você está otimista para que a gente tente, de alguma maneira, transformar o cenário aqui no Brasil? A gente adoraria que a gente tivesse algum vínculo com o BlackRock, mas a gente não tem nenhum vínculo com eles, né? Eu brinco que a única coisa que tem de junção ali é que a gente trouxe o cifrãozinho do S, né? Colocou um S ali para conseguir ter, quem sabe, o recurso ali deles, mas a gente não tem vínculo com eles. Acho que foi muito feliz essa carta, principalmente sendo referência o BlackRock como é, né? E quando você me fala de otimismo, eu não consigo olhar ainda como uma ação que a gente veja que há uma mobilização. Eu acho que a gente está no início de um processo de discussão e que vai perpassar muito ainda por privilégios, né? Então, se eu tenho o privilégio de fazer uma MBA fora e conseguir investimento só com um PPT, só com um PowerPoint, eu não vou abrir mão desse privilégio, né? Sendo que aí eu vou ter que integrar outras pessoas que eu não conheço no meu time, ter que agregar pessoas que têm visões diferentes do que eu. Então, a gente ainda está trabalhando as questões de privilégios. E esses privilégios, eles não são fáceis de serem quebrados, né? A gente vê a dificuldade até mesmo das mulheres brancas de acessarem os mesmos espaços que os homens brancos, mesmo tendo a qualificação igual, mesmo tendo acesso financeiro igual. Então, existem privilégios ali que a gente ainda precisa quebrar. E eu acho que nesse ponto a gente tem cada vez mais discutido, cada vez mais mostrado informações. A gente do BlackRock atua diretamente com dados, a gente não faz nada de forma só porque a gente acredita, a gente entende a importância dos dados e estabelece esses dados como prioridades. Então, a gente vem levantando cada vez mais informações e provando a importância de se cada vez mais ter diversidade racial dentro desses espaços de inovação. Sem isso, não há possibilidade nenhuma da gente criar oportunidades. E a gente espera que cada vez mais essas instituições que estão investindo, que estão preocupadas com responsabilidade social, com a ESEG, entre outras ações, elas comecem a olhar para esses dados como algo que podem dar suporte para eles e desenvolver cada vez mais alternativas, né, para que a gente possa, quem sabe, ter a oportunidade de estar otimista e ter o desenvolvimento aí de negócios que sejam disruptivos e inovadores, integrando a população negra no Brasil. Quando você tem programas que são orgânicos, que nascem de dentro da própria comunidade negra, privilegiando ali a própria comunidade negra, eu acho que isso ganha uma outra força. É você parar de ficar batendo na porta, né, das grandes empresas tradicionais e pedindo para ser reconhecido, pedindo legitimidade. Sim, a gente nunca fez isso, né? Eu acho que é interessante pontuar isso, né? Nós, como população negra, a gente sempre sempre buscou alternativas. Então, nós somos a maioria de microempreendedores, nós somos a maioria de profissionais autônomos, né? Informais. Então, nunca foi algo que a gente brigou, né, para essas instituições para nos ver, muito pelo contrário, a gente criou aí vários mecanismos para justamente conseguir sobreviver e criar alternativas e criar cada vez mais as nossas inovações. No BlackRock a gente também não vê diferente, né? A gente tem as empresas que acreditam que estão preocupadas em se desenvolver e integrar cada vez mais inovação, então a gente busca instituições que queiram inovar e estejam preocupadas com a agenda também de diversidade racial, e a gente traz as startups que são, assim, as startups nos surpreendem a cada dia, né, com a sua inovação, com as suas técnicas, com a sua forma de desenvolver rapidamente uma solução, e que a gente está tendo cada vez mais retorno. A gente fez um programa de aceleração com 10 startups. A última semana foi o Demo Day, já está disponível no nosso canal no YouTube, as apresentações dessas startups para quem quiser conhecer. E a evolução que eles tiveram em 4 meses foi, assim, absurda.
mais de 80% deles afirmam que aumentaram o faturamento, né, depois que passaram pelo programa de aceleração. Estar em ambientes onde você é a maioria, onde você tem pessoas que se comunicam como você, que você percebe que elas são parecidas com você, no caso dos grupos minoritários, tá, gente? Não vai, eu homem branco, então vou continuar tendo um espaço, né, unicamente de homens brancos. Não. Mas quando a gente fala de grupos minoritários que não têm espaços para discutir sobre seus negócios, sobre inovação, sobre tecnologia, eles cresceram absurdamente. Então, é muito bacana a gente poder promover cada vez mais esse lugar e se tornar uma rede muito forte, né? E aí a gente integra essas startups para que amanhã elas sejam mentoras de outras, para que elas consigam fazer parcerias entre uma e outra, gerando oportunidade de negócio também entre elas. Eu acho que foi até um dos pontos, né, Jatobá, que a gente conversou um pouquinho antes, do quanto que é importante que se construam redes relacionais e que isso gere cada vez oportunidades, né, e que, consequentemente, faça um espiral, né, então a gente começa abaixo, vai criando oportunidades para que todos tenham acesso e, com consequência, a gente consegue revolucionar aí todo o ecossistema. Então, essa é a nossa estratégia também. Até porque a raiz da inovação é exatamente esse ambiente colaborativo, né, Maitê? Não tem como você querer inovar se de fato você não consegue valorizar todos os elos da cadeia. Exatamente. Eu acho que quando a gente fala dessas 10 startups, elas são de segmentos diferentes, mas quando elas se uniam, né, então a gente fazia as reuniões, uma apoiava a outra e falava, nossa, eu passei por uma dificuldade tão parecida quanto essa, e eu acabei criando isso como alternativa. Nossa, fez muito sentido. Uma terceira falava, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso, mas faz sentido. Então, assim, a integração, né, de pensamentos diferentes também, elas acabam gerando essa possibilidade, né, então eu acho que, mais do que nunca, é promover esses lugares ricos, né, e é uma pena que ainda a gente precisa ter que ficar brigando e provando e justificando, e aí é o nosso papel, né, eu me vejo muito como essa provocadora, indo até as instituições e falando, vocês estão perdendo dinheiro, né, vocês só estão perdendo dinheiro, né, só isso, se vocês não estão preocupados com a agenda de diversidade é uma coisa, mas o que vocês estão deixando de fazer é perdendo dinheiro também. Muito apropriada, então, a fala do grandioso Gilberto Gil, de quem eu sou fã de carteirinha, dizendo, naquela questão da discussão das cotas raciais, que o Brasil estava perdendo a oportunidade de desfrutar dos saberes da população negra no ambiente de universidade, que é onde as ideias florescem, dali partem muitas ideias de inovação, né, construção da sociedade. Exatamente. Eu sou bolsista do ProUni, eu tive a oportunidade de ser bolsista 100%, e eu fico pensando que se eu não tivesse tido essa oportunidade, será que o Black Rocks existir? Será que a gente teria a possibilidade, né, de criar soluções que pudessem integrar cada vez mais a população negra nesse ecossistema? Eu acho que não, né? Então, pensando nesses acessos, eu acho que mais do que nunca, né, ações afirmativas, elas são extremamente necessárias. E quando a gente, né, vê esses pensadores maravilhosos como Gilberto Gil, entre outros, afirmando isso há 10, 15, 30 anos atrás, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, entre outras pessoas, a gente percebe a força da ancestralidade negra buscando cada vez mais oportunidades para que a gente esteja aqui, né? Então, os meus passos não vêm de agora, meus passos vêm de longe, eu acho que isso é uma coisa importante que a gente tem a responsabilidade de levar isso para frente. Maitê, já que a gente ampliou o escopo aqui da nossa discussão, né, para também tratar um pouco de equidade de gênero, não ficar apenas na questão racial, eu tenho um dado da consultoria McKinsey revelando que aqui na América Latina, empresas com diversidade de gênero lucram quase o dobro das empresas tradicionais. E quando existe diversidade étnico-racial, essa diferença chega a 24%. Então, existem dados comprovando que o ambiente diverso ajuda as empresas a performar mais. Por que ainda assim, com todos esses dados disponibilizados, dados que foram fundamentados em pesquisas sérias, as empresas ainda resistem tanto a construir esse ambiente mais inclusivo? Sim, eu volto a afirmar, né? Existe o privilégio, existe o machismo, existe o racismo e todas as LGBTfobias de pensar
que trazer esses grupos é diminuir a qualidade do que se está se fazendo, né? E, de fato, vai diminuir a qualidade a zero para criar outras coisas muito melhores, né? Então, aquilo que está sendo construído não vai ser tão relevante porque a gente tem a tendência desses grupos virem e transformar completamente, né? Todas as suas ações e melhorarem. Ainda é empírico, mas quando as mulheres, principalmente mulheres negras, acessam alguns espaços, há a tendência desses espaços se tornarem muito mais resilientes, muito mais consistentes e estratégicos, porque são grupos que precisam dessa estratégia para conseguir alcançar alguns espaços de poder, né? Então, para uma mulher negra conseguir ocupar um cargo de liderança, ela tem que ter muita estratégia, ela precisa ter muita resiliência, ela precisa ter muito jogo de cintura para conseguir ocupar esse espaço. Então, pensando nessas ações, como é ser liderado por uma mulher negra? Qual é o produto que pode ser criado, né, desenvolvido por essa mulher negra, que gera toda essa resiliência, essa estratégia, esse desenvolvimento? Acho que pode perceber que a grande maioria dos negócios que são liderados por pessoas negras e principalmente das mulheres negras, elas acabam tendo uma certa relevância porque traz uma tecnologia muito robusta, uma tecnologia social, uma tecnologia que integra a possibilidade de ter outras tecnologias, de relacional, entre outras. Então, eu acho que aqui a gente está falando de um processo que por que não dar oportunidades? Por que não apostar? Eu acho que agora o momento vocês precisam apostar. Então, o que eu sugiro para as lideranças que estão ouvindo apostem, né, nesses grupos minoritários, então de mulheres negras, de população trans, principalmente. Imagina a resiliência dessas pessoas de ocuparem alguns espaços. Então, tudo isso ainda são obstáculos que precisam ser quebrados, mas eu acho que cada vez mais, se apostar na diversidade, entendendo que ela traz retorno, é possível da gente mudar as coisas. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para Nina Silva, fundadora do movimento Black Money. Perguntei para ela o seguinte: como é que você encara a crítica de que essas iniciativas voltadas para a comunidade negra representam nada mais nada menos do que uma espécie de racismo reverso? Ela deu essa mesma risada. Eu tenho vontade de rir, eu só consigo rir quando as pessoas associam que a gente está discriminando quando falam, né, que a gente está olhando para a população negra. Eu acho que tem um ponto aqui, Rosana, que é muito importante. A gente primeiro olha para grupos que não estão sendo vistos, né? Então tem ali uma oportunidade que ninguém está olhando. Então eu brinco sempre que é o diamante, né? Então pensando no Black Rocks, então é sempre um diamante que ali está escondido e que a gente vai lá, busca e lapida e desenvolve. Eu não tenho problema nenhum de amanhã, e eu sempre falo, né? No começo do Black Rocks, quando eu falava, daqui 5 anos, como é que você quer que o Black Rocks esteja, né? E a gente completou 5 anos agora, no final de março. Eu falo, por mim, o Black Rocks morreria, né? Então, eu gostaria muito que eu tivesse que procurar emprego, que eu pudesse fazer outras coisas, porque, de fato, eu acho que seria uma entrega muito positiva, né? Se o Black Rocks conseguisse revolucionar durante 5 anos e o mundo inteiro se transformasse diante disso. Acho que a gente tem uma questão aqui que é de transformação. Enquanto que as pessoas não quiserem transformar, enquanto que as pessoas não quiserem mudar a forma de visão, enquanto que ainda a população negra tiver um desvalor, a gente vai sim fazer essas ações e que pode ser denominada como racismo reverso, que não existe, que é uma piada, que a gente simplesmente ignora qualquer tipo de crítica, se é que isso é uma crítica. Para mim, isso é só a confirmação de que meu trabalho está sendo relevante, porque eu estou fazendo com que essa pessoa reflita, né, sobre esse lugar. Então, para mim, isso é muito positivo, mas eu acho que a partir do momento que a gente não tiver mais discriminações por conta de tom de pele, por conta de histórico de ancestralidades, de questão religiosa, questão de gênero, questão de orientação sexual, eu acho que a gente não vai precisar realmente trabalhar esses lugares. E eu torço, e eu quero muito, né? Então, espero que daqui a 5 anos do Black Rocks, agora, quando a gente completar 10 anos, talvez a gente tenha esse objetivo de não existir mais, né? Você falou etnicidade. Eu quero compartilhar com você e com os nossos ouvintes um teste de etnicidade que eu fiz. A gente coleta a saliva, manda lá para os Estados Unidos e aí vem os percentuais da sua ancestralidade.
Eu tenho 15,9% de herança nigeriana. Eu sou Legal. soteropolitana, né? Então, assim, a afrodescendência é muito forte naquela região, né, na Bahia. E daí, para mim, eu recebi como algo tão importante a quantificação da minha afrodescendência, porque o Brasil é tão miscigenado, né, Maitê? Todo mundo lá atrás tem a influência afro de alguma maneira, com exceção Sim. de alguns grupos bem pequenos. Por que que a gente ainda convive com o racismo de uma forma tão agressiva, tão brutal no Brasil? Sim, é, a ancestralidade eu acho que é crucial, né? Acho Uhum. que a gente tem um ponto aqui no Brasil que é a história negra, ela foi apagada, ela foi queimada, ela foi excluída. Então, quando você fala que você tem etnia negra, africana no seu DNA, você poderia muito bem saber a história dos seus antepassados, quem foi seu avô, seu tataravô, né, seus antepassados. Então, assim, é muito triste imaginar que foi um projeto político, ainda é um projeto político apagar a importância da população negra aqui no Brasil, né? Então, eu não sei, depois do meu tataravô, eu não sei mais informações dos meus antepassados. Uhum. Então, eu preciso fazer esse tipo de DNA, esse tipo de teste, para conseguir minimamente ter uma noção de onde que é, quem é e tudo mais, diferente das pessoas brancas que já sabem que o tio, sei lá, o bisavô era português, o tataravô era italiano, entre outras É. coisas, né? Aqui, eu acho que no Brasil tem uma questão realmente que é a conveniência de se ter a diferença racial integrada à social. Eu acho que aqui no Brasil a gente não sou a melhor estudiosa, acho que tem Silvio de Almeida, enfim, Sueli Carneiro, entre outros estudiosos que trazem muito bem essa explicação, mas Uhum. a gente tem a questão do privilégio mesmo como principal vantagem. Então, ser uma pessoa branca no Brasil é saber que você não vai ser parado pela polícia, É. é saber que você vai poder entrar no supermercado sem ter que o segurança estar atrás de você, é saber que os empregos você tem 60% mais de vantagens ao conseguir um emprego, mesmo você não tendo a qualificação adequada. Então, são diversos privilégios que fazem com que cada vez mais a gente tenha uma discrepância, né, da população negra com relação à população não negra, né, porque a gente também tem pessoas que se declaram como pardas e, na verdade, elas são lidas como brancas também. Enfim, a gente tem uma miscigenação muito complexa no Brasil. E a Acho gente que o teve ponto. agora pessoas querendo desqualificar pessoas que se declaram negras. Sim, sim, A sim. que Acho que o ponto, né, ponto. histeria? Eu não sei nem denominar esse tipo de atitude, Maitê. Sim, o ponto aqui que eu acho é que a gente tem tantas opressões diante de tudo isso que fica muito difícil de denominar o que é pior, o que é melhor, o que é possível, o que não é, quem está errado e quem não está. A Uhum. gente tem pouca discussão sobre o que é. Pouca discussão sobre colorismo, por exemplo, né? Que é uma outra esfera dentro da discussão racial, é uma outra esfera que se também precisa se discutir. A questão do colorismo então, eu, como uma mulher de pele retinta, eu sofro tipos de discriminação que uma mulher de pele mais clara não sofre também. Então, essa discussão, ela precisa perpassar por várias ações. Uhum. Acho que pensando no ecossistema de startups, pensando no desenvolvimento de ações que sejam de tecnologia e inovação, a gente vem discutindo cada vez mais a importância desses grupos estarem ali e criarem soluções que possam integrar não só a população negra, mas também como um todo. Eu acho que eu volto a falar do assunto, né, do nosso início da conversa, justamente para a gente trazer o quanto que existem especificidades que podem agregar valor. E eu acho que aqui a gente precisa discutir cada vez mais como a gente faz para que esses valores sejam agregados também nos negócios, né? Então, eu acho que esse é um grande ponto. Maitê, eu ficaria horas conversando com você. Estou muito feliz de te entrevistar. Você é um orgulho nesse exército para promover a sustentabilidade, né? A agenda ESG aqui no Brasil e no mundo. Você é muito inspiradora. Eu quero mandar um beijo especial para você e outro para Dona Ivete. Dona Ivete, sua mãe, que eu sei que me acompanha desde o tempo da meteorologia, né?
Sim, exatamente. Ela vai pirar na hora que ela ouvir isso. Eu não vou falar nada, eu vou falar para ela só ouvir. Isso, Ela vai deixa de ficar surpresa. doida. Ela é a fãzona do Black Rocks, então, assim, a primeira pessoa que incentiva. Então, acho que mais do que nunca tê-la aqui também presente é uma forma de demonstrar o quanto que a gente se preocupa com a nossa ancestralidade. Então, obrigada por esse abraço. Acho que ela vai ficar super feliz. Maitê, muito obrigada pela sua presença aqui no CBN Sustentabilidade e eu espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade, como você falou, não só para discutir essas questões, mas outras também, né? Que essa necessidade de reconhecimento do valor da população negra seja cada vez mais presente na nossa sociedade, porque de fato é algo que o contrário é uma excrescência, assim que eu penso, Sim, maravilha. né? Rosana, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito privilegiada de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Espero cada vez mais que a gente possa discutir desse lugar, né? E cada vez mais a gente ouça outras vozes, né? Então, obrigada por essa oportunidade e tenho certeza que esse programa já é um sucesso, vai ser cada vez mais sucesso com sua presença. Então, obrigada, viu? Um beijo, Maitê. Um beijo, obrigada. Eu conversei com Maitê Lourenço, fundadora e CEO da Black Rocks Startups. E além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade a nossa produtora Gabriela Rangel, porque Érica Paixão está de férias, nossa querida Priscila Gubiotti e na edição Matheus Meirelles. Um beijo para você que nos acompanhou e até semana que vem. Tchau, pessoal. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.